pessoal, tranquilo, vamos agora continuar com nossas aulinhas aqui de cinemática. Vamos agora ver uma parada que o povo acha estranho. Vai, véi, por que você está querendo colocar isso em física? Isso aqui não é de matemática? A resposta é de matemática, mas é útil em física também, que é gráficos. Sério, pessoal, gráfico é muito importante e muito útil na física. Até porque matemática é só uma ferramenta, né? Física que é ciência de verdade. Polêmica, tá, mas enfim. Cara, é porque é o seguinte, tem questão de física que é tão cabulosa que só gráficos resolve. Esse é o poder de gráfico. Gráfico tem uma série de aplicações e é um jeito intuitivo que a física e a matemática nos dão para a gente conseguir observar com clareza alguns fenômenos que as equações às vezes podem não deixar muito claro o que está acontecendo, certo? E mais, você consegue relacionar geometria com física, de forma que você consegue obter algumas quantidades, informações que você não obteria normalmente simplesmente analisando o fenômeno por equações algébricas, tudo bem? Não sugiro aqueles que estiverem fracos em funções horárias, em método geral de cinemática e em aceleração a assistirem esse vídeo. Se você estiver bem nessas matérias aqui, se você fez as aulas, que é importante, visto que a adesão dos vídeos está muito baixa, se você fez as aulas de função horária, você fez os exercícios e viu as aulas de funções horárias, método geral de cinemática e aceleração, free to go. Você pode continuar a ver o vídeo. Se não, veja todos. Em especial todos. Esse e esse. Mas principalmente esse e esse. Tudo bem? Beleza. Vamos começar. O que é um gráfico? Deixa eu abaixar aqui. Tá, foi. O que é um gráfico? Gráfico é toda figura matemática que expressa como uma coisa varia em função de outra, sendo a figura descrita por um par de eixos cartesianos. Primeiro, pessoal, só um aviso. Eu estou fazendo essas coisas aqui, ó, como escrever tudo, colocar um desenho e tudo mais, para caso alguém queira fazer mais algo um pouco mais estilo caderno, sabe? Mas assim, não dá para fazer algo extremamente organizado, porque essa lousa aqui que eu tenho ela é um pouco diferente. Mas fique à vontade, tudo bem? Mas enfim, aí você me pergunta, cara, que definição, que é isso? Eu não entendi essa definição. Cara, é mais fácil que parece. É o seguinte, vamos supor que o brother... Sou brother. Supondo que o brother vem aqui pro brother da loja. Sou brother da loja. Tá. Aí o cara fala, mano, eu quero 10 balas. Aí o cara fala, pois não, meu nobre senhor. Será R$ 1. Aí você fala, mano, sei lá, mano, ganhei meu salário hoje, tô tranquilo, quero 20 balas. Aí o cara fala, raios, tudo bem. É R$ 2. Aí você fala, mano, quer saber, eu vou meter o louco. Quero 30 balas, meu irmão. Quero morrer de cárie. Aí o cara fala, mano, vai embora. Porque, pô, se decide, caramba. Mas tá, não, vai. R$ 3 as balas. Olha o que está acontecendo. Eu estou variando o número de balas que eu quero, concorda? E quando eu vario o número de balas, eu estou variando o preço que eu vou ter que pagar. Veja, à medida que eu vario o número de balas, o número de reais que eu tenho que pagar varia. Se eu pego 10 balas, tenho que pagar R$ 1. Se eu pego 20 balas, tenho que pagar R$ 2. Pego 30 balas, tenho que pagar R$ 3. E assim por diante. Ou seja, o dinheiro que eu tenho que pagar varia em função do número de balas, né? Que a gente consegue falar assim. Ora, mas se o dinheiro varia em função de balas, eu posso desenhar uma figura matemática que expressa como o dinheiro varia em função do número de balas, sendo a figura descrita por um par de eixos cartesianos. Lembrando que o eixo cartesiano é o nosso famoso plano XY. Tudo bem? Onde eu coloco como sendo x aquilo que eu vario, que no caso é o número de balas, e no eixo y eu coloco aquilo que varia em função do que eu vario, ou seja, o dinheiro. Ora, o dinheiro varia em função do número de balas, e o número de balas varia segundo a minha vontade. Eu posso pedir 10 balas, posso pedir 20 balas, posso pedir 30 balas, certo? Ou seja, balas é o que eu coloco e dinheiro é aquilo que varia segundo o que eu coloco. Então, aquilo que varia segundo o que eu coloco, que é o dinheiro, eu coloco no eixo y, tudo bem? E é isso que eu fiz aqui, ó. Se a gente se atentar bem... Nossa, eu esqueci de apagar isso aqui. Tá. Se a gente se atentar bem, ó... Deixa eu apagar isso aqui tudo. Se a gente se atentar bem, eu posso colocar no meu eixo y o custo que eu vou ter para comprar as N balas, que é o que varia segundo o número de balas, e aqui o número de balas, certo? Veja que o número de balas está no eixo x, como eu falei, e o número de dinheiro que eu tenho que pagar está no eixo y, como eu também falei, certo? Beleza. Como é que a gente monta o gráfico dinheiro por número de balas, né? Porque quando a gente desenha um gráfico y por x, a gente faz
Como eu falei, y, x. Isso é um gráfico y por x. No caso, esse é um gráfico dinheiro que eu tenho que pagar por número de balas. Tudo bem? Mas enfim, como é que eu monto esse gráfico? Eu tenho que pegar um ponto no gráfico que represente tanto o número de balas como sendo, por exemplo, 10, e o dinheiro ao qual ele é associado, que no caso é 1, certo? Lembrando que a gente representa um ponto no plano cartesiano, que é o plano xy, como sendo o quê? O ponto A, ele está no plano e ele tem coordenadas x, y. A gente representa dessa maneira, né? Ou seja, que é o para-ordenado xy. A gente coloca o valor do x, ponto e vírgula ou só vírgula, tanto faz, e coloca o y. No caso, um ponto que é 10, 1, ele quer dizer o quê? É um ponto que representa 10 balas e R$1. Tudo bem? Beleza. Qual é o ponto? Como é que a gente determina onde é que vai estar esse ponto? É simples. O que a gente faz? A gente tem que pegar um ponto de forma que, se eu traçar uma reta vertical que passe por ele, ele tem que bater em algum ponto do eixo x, que no caso é o eixo das balas, e traçar uma reta horizontal que passe por esse ponto e bata no eixo do dinheiro. Certo? Beleza? Então, no caso, para eu achar um ponto que represente 10 balas e R$1, eu tenho que achar um ponto aqui que vai bater, quando eu traço uma reta vertical, vai bater no 10, quando eu estou olhando no eixo x, e traçar uma reta horizontal que passe por esse ponto e vai bater no 1. Ou seja, essa é a localização do ponto. Esse é o nosso ponto A, ou o nosso ponto 10, 1. Certo? Ou seja, o nosso ponto que representa 10 balas e R$1. Certo? Beleza. Então vamos deixar aqui o nosso ponto. Certo? Beleza. Eis aqui o nosso ponto. Deixa eu apagar aqui. Tá. Aí vamos supor, não, agora eu quero ver onde é que está o ponto que representa as 20 balas e os R$2. Ora, mesma coisa, eu tenho que achar um ponto que, quando eu traço uma vertical e traço uma horizontal, ele vai bater tanto no 20 quanto no 2. Só que vamos ser sinceros, tentar achar um ponto em que eu traço a reta assim e traz a reta assim, aqui bate no 20, aqui bate no 2, é um pouco mais complicado. O que a gente faz, que é bem mais fácil? Ora, a gente faz o contrário. A gente traça, aqui ó, a gente traça uma reta vertical que passa do 20 e traça uma reta horizontal que passa do 2. E olha, nossa, ficou horrível isso aqui. Meu Deus do céu. Aqui. E olha onde elas cruzam. Bem mais fácil, né? Eu posso fazer isso? Posso, porque depois, se eu fizer o processo inverso, se eu fizer ao contrário, ou seja, pegar esse ponto e traçar a vertical e traçar a horizontal, já vai bater no 20 e no 2, porque eu parti do 20 e do 2 para achar esse ponto. Então não tem nenhum problema fazer isso, tudo bem? Então esse aqui, tá bom, vou deixar aqui. Esse aqui é o nosso ponto, o nosso ponto 22, tudo bem? E assim por diante, certo? Vou desenhar aqui mais ou menos como é que ficaria. E assim por diante. Esse, no caso, eu não vou desenhar, mas já entenderam o espírito da coisa. É o ponto 33. É o ponto das 30 balas e dos R$3. Tudo bem? Beleza, por que isso é importante? Porque se eu fizer isso para infinitos valores de bala, o que obviamente você não vai conseguir fazer, porque vai demorar muito tempo, digamos, infinito tempo. E se eu traçar para infinitas balas, se eu traçar para um número muito grande de balas, eu vou verificar que todos esses pontos pertencem a uma reta. Ou seja, é o gráfico que representa, a figura matemática que representa como que o dinheiro varia em função do número de balas, é uma reta. Certo? Aí você fala, tudo bem, bacana, entendi, mas por que isso é útil? É útil para muita coisa. Certo? Por hora você pode não achar muito interessante se você vê que é uma reta. Mas quando você vai avançando na matemática e na física, você vê que quando você consegue identificar qual que é a figura que está associada, você já sabendo de muitas propriedades dessa figura, você consegue deduzir coisas sobre esse sistema que você está trabalhando. No caso, o sistema nosso que estamos trabalhando aqui é o sistema do dinheiro que eu tenho que pagar pelo número de balas. Tem vários sistemas da física que você consegue trabalhar com outras coisas, com outras figuras. E conhecendo bem as figuras, você conhece bem o sistema. Tudo bem? Mas enfim. Por que é importante? Porque olha só, eu só vi valores para 10 balas R$1, 20 balas R$2, 3 balas R$3, 30 balas R$3, certo? Eu só peguei esses pontos aqui e a partir deles eu tracei o gráfico. Só que aí que tá. Vamos supor que eu quero saber quanto que vai para 40 balas, certo? Puxa, quanto é que será que eu vou ter que pagar para 40 balas? Nesse exemplo que a gente deu, é facinho, você vai dizer que é R$4,
porque você já percebeu que se 10 balas está para R$ 1, quer dizer que uma bala está para 10 centavos. Então, basta pegar 10 centavos e multiplicar pelo número de balas. De fato, nesse caso é fácil você perceber isso. Mas tem algumas figuras muito malucas que, cara, para você conseguir achar qual que é a equação que descreve, porque no caso, a equação que descreve isso aqui é 0,1x. Ou no caso, perdão, é 0,1 reais vezes o número de balas. Essa é a equação que descreve essa reta. Tudo bem, você achou a equação fácil. Por isso que a equação é uma reta. Só que agora, às vezes não, às vezes pode ser uma curva muito louca. Aí pode ser uma equação, sei lá, raiz de x a cubo menos 7 sobre ln. Não dá, sabe? Às vezes fica muito complicado você fazer isso. Então, o que é que a gente faz? A gente só traça o gráfico, é mais fácil. Então, nesse caso, ora, como é que eu vou saber quanto de dinheiro que eu vou ter que pagar para 40 balas? É simples. Você vem aqui no 40 balas, no eixo x, traça uma reta vertical que passa pelo 40 balas. Aí você fala, tá bom, legal, estou traçando uma reta que passa pelo 40 balas, e daí? E daí, pelo seguinte, bom, já vimos que o gráfico é uma reta infinita, eu posso prolongar a retinha aqui, tranquilo, pá. Por que isso é útil? Porque, olha que interessante, todos esses pontos que estão nessa reta representam o quê? Representam os pontos que para, sei lá, 40 balas, eu vou ter o meu dinheiro associado que eu vou ter que pagar. Todo ponto que está nessa reta, todo ponto, vai me dizer o seguinte, para um número de balas, eu tenho que pagar tal dinheiro. Então, no caso, ora, para 20 balas, eu tenho que pagar o quê? Eu tenho que pagar R$ 2. Para 10 balas, eu tenho que pagar R$ 1. Então, o que acontece? Esse ponto aqui que eu consegui achar, esse ponto eu achei como? Eu achei traçando uma vertical e cruzando com a reta do gráfico. Concorda? Mas é que tá, se esse ponto me diz quanto que eu tenho que pagar, dadas as 40 balas, é só eu traçar uma reta horizontal que passe por esse ponto, finge que passou por esse ponto, que passe por esse ponto e ver onde que essa reta horizontal que eu tracei bate no gráfico do preço. E se eu for medir isso daqui, se eu for medir a altura dessa interseção aqui, que eu tracei entre a reta horizontal e o gráfico do preço, eu vou ver que vai dar exatamente 4. Ou seja, eu consegui achar quanto que 40 balas vão custar sem perguntar para o cara, sem saber a equação que descreve isso. Somente olhando o gráfico eu consegui determinar quanto que vai custar. Esse é o poder do gráfico. Você sabendo, sei lá, 2 ou 3 pontinhos só, você consegue saber quanto que vai custar para infinitos pontos. Esse é o poder do gráfico, mas não é só isso. Tem várias propriedades que você pode determinar. Por exemplo, uma propriedade interessante que eu só vou dar uma palhinha, não vou falar ainda, mas olha que interessante. Provavelmente, vocês estão vendo na matemática. Tá, voltando, tive que cortar o vídeo porque uma atendente de telemarketing me ligou. Na moral, eu odeio telemarketing. Judite, tá, mas enfim. Uma propriedade que eu só vou olhar aqui rapidinho. Olha que interessante. Lembra que em matemática vocês viram já seno, cosseno e tangente? Olha que interessante. O que é tangente? Tangente é, dado um triângulo retângulo qualquer, um triângulo ABC qualquer. Lembrando, um triângulo retângulo é todo triângulo que tem algum ângulo de 90 graus. Certo? Tem um ângulo de 90 graus. Se eu pegar um dos outros ângulos que não é 90 graus, esse por exemplo, e eu pegar o cateto oposto a ele e dividir pelo adjacente, que no caso é o CB por AB, eu obtenho a tangente do gráfico, certo? Certo. Beleza, olha que interessante. Pegue qualquer triângulo retângulo fechado aqui. Posso pegar, por exemplo, o triângulo que vai da origem e vai até esse primeiro ponto aqui, que é o ponto 0, 10 balas e o ponto 10, 1. Posso pegar o triângulo retângulo que vai da origem e vai até o ponto do gráfico, que é o 22, e vai aqui no 20, porque todos os triângulos aqui são retângulos. Quando eu traço essa reta vertical aqui, ela sempre vai fazer 90 graus com o eixo X, e essa horizontal também vai fazer 90 graus com o eixo Y, tudo bem? Mas por isso que eu posso traçar triângulos retângulos. Mas enfim, não importa qualquer triângulo que você pegar. Qualquer triângulo que você pegar dessa reta daqui, se você calcular a tangente, olha que interessante. Pega a tangente desse triângulo aqui, do triângulo do triângulo OAB. Ora, o triângulo OAB, esse triângulo retângulo OAB aqui, ó, ele tem altura o quê? De R$ 1, concorda? Porque, ora, isso daqui é R$ 1, então essa altura daqui, a altura do ponto B até o ponto A, também é R$ 1.
Tudo bem? Concordam comigo? Nada estranho aqui, certo? Essa altura é igual a essa. Normal. E o segmento OB, que é esse segmento aqui, é o que? Vai de 0 até 10 balas. Então aqui também é 10 balas. Concordam comigo? Se eu calcular a tangente desse ângulo, eu vou ter cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente desse ângulo θ é 1 sobre 10, que é 0,1. O que é esse 0,1? Ora, olha, veja que eu não peguei somente 1 sobre 10. Eu peguei R$ 1 para cada 10 balas. Isso é o quê? 0,1 reais para cada bala. Ou seja, só olhando a tangente do gráfico, eu obtive o preço que eu tenho que pagar para cada bala. Olha que interessante. Veja como o gráfico é útil. Eu já pude obter uma informação extra analisando somente a tangente do gráfico. E veja que isso não muda. Como o preço de cada bala não pode mudar, dependendo do número de balas que eu pegue, se eu pegar, por exemplo, o triângulo amarelo, que é o triângulo O, sei lá, CD, eu vou ter o quê? Triângulo OCD. Aqui subi R$ 2, aqui fui até as 20 balas. Eu tenho R$ 2 por 20 balas. Se eu calculo a tangente do mesmo ângulo, eu vou ter tangente de θ sendo R$ 2 para 20 balas. Isso aqui é o quê? 1 sobre 10, que é 0,1 reais por bala. De novo, eu obtive o mesmo preço, o que faz sentido, o preço de balas não pode mudar. Tipo, não, se eu comprar 10 balas, você vai pagar R$ 1. Agora, se você vai pagar, pensa, comprei 10 balas, então eu vou pagar 10 centavos por bala. Eu comprei 20 balas, aí vai ter que mudar? Não, agora você vai pagar R$ 1 por bala. Não, não faz sentido, certo? Então veja que manteve 10 centavos por bala. Ou seja, calculando tangente dessa reta, eu consigo calcular qual é o preço da bala. Veja como o gráfico é útil, certo? Bom, isso aqui foi uma introdução de gráficos. Na próxima parte do vídeo a gente vai ver isso mais para cinemática, beleza?